E a gente tem conversado sobre 2 Coríntios capítulo 13. E a gente tem falado que esse mover do Espírito, ele é fruto da sensibilidade da nossa comunhão com o Espírito Santo. Se você quer com que os rios do Espírito fluam cada vez mais na sua vida, e por falar dos rios do Espírito, nós estamos falando sobre o mover e a ação do Espírito Santo em nós e através de nós, nós precisamos de sensibilidade. E como é que nós ganhamos essa sensibilidade? Nós ganhamos na prática da oração, na comunhão com Deus. E é isso que a gente tem tratado. 2 Coríntios capítulo 13, verso 13 diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Ou seja, é inclusivo para cada um de nós. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Na Bíblia, a mensagem é traduzido dessa maneira. Olha aqui na tela comigo, diz a maravilhosa graça do Senhor. Quantos aí podem dizer que a graça de Deus é maravilhosa? O grande amor de Deus. E aqui o Gene Peterson, ele quer enfatizar isso, o grande amor de Deus e a amizade profunda, diga profundo. A amizade profunda do Espírito Santo seja com todos vocês. E a gente tem falado que essa nossa vida de oração, ela é uma vida de amizade profunda com o Espírito Santo, gente. Não é vida de religiosidade. Não é de domingo em domingo, é a cada momento. Por isso o apóstolo Paulo fala: orai sem cessar. Ou seja, viva uma vida de oração. Pastor, quanto tempo eu tenho que gastar para que a minha vida seja considerada de oração? Todos os momentos. Todo momento que o Espírito Santo te chamar e você tiver uma impressão no teu espírito, pum, responda. Todo momento que o Espírito Santo te chamar, a gente vai falar sobre isso. Todo momento que o Espírito Santo chamar por você, aonde quer que você esteja, você não precisa se enclausurar, você não precisa se esconder, você só precisa responder. E isso serve para quando você estiver andando de ônibus, quando você estiver no metrô, isso serve para quando você estiver comendo com a sua família, isso serve para quando você estiver dentro do shopping, na sala de cinema ou jogando videogame. Aleluia! Isso serve em todos os momentos. Se o Espírito Santo ele te chama, responda. Diga sim para ele. E nessa noite eu quero falar um pouquinho com você sobre a oração da noiva. Porque a gente viu no nosso encontro passado que a nossa vida de oração deve ser uma interação com o noivo através do Espírito. Quantos aí podem dizer que você faz parte da noiva de Cristo? Você é a noiva de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. É coletivo, é um termo coletivo. E nós nos relacionamos com o noivo, que é Jesus, através do Espírito do noivo, através do Espírito Santo nas nossas vidas. Então nós falamos no nosso último encontro que conhecer o coração de Deus é conhecer que o noivo é cheio de misericórdia. Ele te ama. Ele te ama. Quando você olha para o coração de Jesus, é um coração cheio de misericórdia. E misericórdia é graça, misericórdia é aliança, misericórdia é um amor leal, não é um amor que vai te abandonar, é um amor que fica com você, é um amor que não te deixa, é um amor que te agarra, é um amor que diz: eu tenho um propósito para você e esse propósito vai se cumprir na sua vida. É um amor cheio de misericórdia. Outra coisa que a gente disse é que conhecer o coração de Deus é reconhecer que o noivo se deleita na noiva. Quantos aí sabem que Jesus tem prazer na sua noiva? Quantos aí sabem que quando ele te chama para falar com você é porque ele tem prazer de falar com você? Ele não quer jogar conversa fora, ele quer depositar vida em você. E essa é a vida que nos sustenta nos dias de crise. Essa é a vida que nos sustenta nos dias difíceis. É a vida que vem dele. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Por que ele nos fala isso? Porque ele nos ama. Pelo simples fato de que ele nos ama. O alicerce da graça de Deus se manifestar na nossa vida é porque ele nos ama. Ele nos ama. E a gente leu Cantares capítulo 4, olha só. Cantares capítulo 4, verso 9 e verso 10 diz: arrebataste-me o coração. É um noivo dizendo:
arrebataste-me o coração, noiva minha. Está falando contigo e comigo. Arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares. Ele chama você, só de você voltar a sua atenção para responder para ele, o noivo já diz: meu coração já pulou pela boca. Meu coração já derreteu, porque a noiva virou para mim e ela quer me ouvir. E aí você vê lá em Davi: achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. O que Deus via em Davi que muitas vezes ele não vê na gente? Um coração disposto, um coração devoto. A Bíblia diz, comparando Davi com outros reis, ou até mesmo com Salomão, que não houve ninguém que fosse tão fiel e tão devoto a Deus quanto Davi. Porque era um homem que fixava a sua atenção. Quando Deus chamava, ele voltava. Quando ele pecou e ele reconheceu, a primeira coisa que ele fez foi correr para o templo e se jogar na presença de Deus. Senhor, não retire de mim o teu Espírito, eu preciso do teu Espírito para continuar percebendo a tua voz. Davi foi acima do seu tempo, gente. Enquanto a gente caracteriza que o tempo do Velho Testamento era tempo de lei, Davi vivia na graça. Davi era um representante profético da graça de Deus para mim e para você. Aí ele, na graça, ele diz: quanto amo a tua lei. Ela é a minha meditação o dia todo. Sabe por quê? Porque eu amo ouvir a voz do meu amado. Eu amo ouvir a voz do noivo. Com que esses sejam tempos de oração na nossa vida, onde nós gastemos para ouvir a voz do noivo. Sabe por quê? Porque com um olhar seu que você volta para ele, a Bíblia diz em Cantares, representando o noivo e a noiva, representando Jesus e a igreja, com um só desses olhares você arrebata o meu coração. Que belo é o teu amor, noiva minha. Ou seja, há uma resposta do nosso coração. Não é interessante que a Bíblia diz lá em Romanos, eu estava meditando sobre isso outro dia, que diz lá que tudo coopera para o bem daqueles o quê? Não é que tudo coopera para o bem daqueles que são amados por Deus. Já parou para pensar nisso? Tudo coopera para o bem daqueles que amam, porque amar a Deus é uma resposta ao seu amor. Ou seja, como é que eu traduzo? Tudo coopera para o bem daqueles que respondem. Ponto. Quer que tudo vá bem na sua vida, mesmo em tempos de crise? Responda. A gente ensina isso aqui na escola bíblica, dizendo que as tribulações que você passa não quer dizer que você não seja mais do que vencedor. Quando o inferno quer botar uma dificuldade na sua vida, uma tribulação, uma pressão, o que ele está querendo fazer? O que o inferno está querendo fazer? Com que você tire os olhos, com que você pare de responder. Mas nós fomos criados para responder a Deus. Eu e você fomos chamados para responder aquela voz suave de Deus, dizendo: vem para estar comigo. Sobe até aqui, aleluia. Ele disse para Moisés: sobe até aqui. Você quer receber o mais de Deus? Você tem que subir a montanha. Você tem que subir a montanha. Você tem que ter esse lugar de comunhão com Deus no teu espírito. Pagar esse preço de responder a Deus. Pagar o preço de responder a um Deus que te ama. Quão belo é o teu amor, ó noiva minha. E olha só o que diz Isaías capítulo 30. Porque, gente, o Senhor, Ele quer ouvir o coração da noiva. A gente fala muito da gente botar os nossos ouvidos, reclinar a nossa cabeça, né, no peito do nosso noivo, ou no peito do nosso Salvador, assim como aquela figura de João, né, reclinado, né, sobre ali Jesus. Agora, pensa do outro lado. Pensa que Deus, Ele também quer ouvir as batidas do teu coração. Ele quer ver o teu coração pulsando por Ele. Olha só o que diz Isaías capítulo 30, verso 18. Mas o Senhor ainda espera que vocês voltem para Ele, para mostrar o quanto Ele os ama. Ele vai demonstrar, diz a palavra, é um compromisso. Ele vai demonstrar o seu amor com grande poder, porque o Senhor é um Deus justo
e fiel. Felizes são os que dependem dele. Aleluia. Olha só, povo de Sião, moradores de Jerusalém, vocês não chorarão mais, porque o Senhor terá pena. A palavra aqui, ela poderia ser melhor traduzida, não só como pena, mas a NVI traz se compadecerá. Mas essa palavra, hanem, ela significa ter misericórdia e mostrar o seu favor. Deus não tem pena de você, gente. Vamos dar aqui um prêmio de consolação. É o café com leite do futebol. Deixa ele entrar. Porque ele é o menorzinho. Deixa ele entrar. Mas em que posição que ele vai ficar? Qualquer uma. Deixa ele só não vai tocar na bola. Mas não tem problema. Ele vai entrar no jogo. Deus não tem pena de você. O que Deus quer é mostrar o seu favor para você. É por isso que Ele sempre nos convida, gente. Ele sempre nos convida para experimentar o favor dele na nossa vida. Porque o Senhor, então vamos reinterpretar isso. Porque o Senhor, Ele mostrará o seu favor para vocês. Quando? Quando Ele ouvir, nessa tradução diz o seu lamento ou o seu clamor. Mas a expressão aqui é quando Ele ouvir a sua oração. Quando Ele ouvir a sua... É assim que acontece, gente. Deus dá uma impressão no nosso coração. Vem falar comigo. Você responde. Quando você responde, Ele começa a te encher. Quando você está cheio, você abre os seus lábios e começa a falar. Ele fala, eu vou manifestar aquilo que eu coloquei no teu coração. Ele nos dá uma impressão. Vem falar comigo. Vem responder a minha voz. E quando a gente responde com aquilo que Ele colocou no nosso coração, quando a gente extravasa aquilo que Ele colocou no nosso coração, Ele fala, eu vou fazer isso que saiu pelos teus lábios. Por isso que Ele fala para o profeta Jeremias, o que você vê? Vira para esses ossos secos, a gente vai falar isso no próximo encontro, vira para esses ossos secos e profetiza. Porque Deus tem prazer com que nós possamos ser parceiros da obra dEle aqui nessa terra. Eu e você somos parceiros de Deus. Eu e você somos sócios. A palavra koinonia vem da palavra koinos. Koinos significa parceiro, um sócio, alguém de quem você pode depender. Alguém que você pode pegar as suas cargas e dar para ele, dividir as suas cargas. Parceiro, é isso que Ele quer de mim, de você. Quando Ele ouvir o seu lamento, ou o seu clamor, ou a sua oração, diz aí a complementação de Isaías, Ele vai responder. Vira aí para duas pessoas e fala aí, Ele vai responder. Nós estamos falando sobre a oração da noiva. Olha só, gente, então, a nossa vida de oração deve ser uma resposta à chamada do seu amor. A nossa vida de oração deve ser uma resposta. Entenda a oração de forma simples assim. Oração é a nossa resposta, é a resposta de um coração. De um coração que ama a Deus. De um coração apaixonado por Deus. A nossa vida de oração deve ser uma resposta à chamada do seu amor. Olha só, Cantares, capítulo 1. Esse verso 2 aqui na Bíblia amplificada, aqui na tela. Diz que ele me beije, falando da noiva, a noiva falando do noivo. Que ele me beije com os beijos da sua boca. Na Bíblia amplificada complementa dizendo, Salomão chega e ela virá para ele. Ou seja, ela tem um desejo, Salomão se manifesta e ela corre para Salomão. Muitas vezes há um desejo no nosso coração e nós não podemos ficar só no desejo. Nós temos que nos aproximar de Deus. E oração é interação, oração é aproximação, oração não é repetição, oração é um desejo de aproximação daquele a quem você ama. Isso é oração, gente. É simples assim. Pois o teu amor é melhor do que o vinho. Na Bíblia Viva, o versículo 3 diz, o seu perfume é delicioso. O seu nome vale mais do que o perfume mais caro. E aí você vê
aquela mulher chegando diante de Jesus e derramando aquele perfume mais caro. O que ela estava fazendo ali? Ela estava mostrando o seu amor. Ela estava dizendo: você vale mais do que isso aqui. Você vale mais do que qualquer dinheiro. Por isso é que Provérbios vai dizer para a gente: sobre tudo aquilo que você tem que adquirir, adquire sabedoria e entendimento. Porque quando você adquire sabedoria do alto, você tem vida aqui nessa terra. Vou dizer mais uma vez: quando você adquire sabedoria do alto, você tem vida nessa terra. E aí o verso 4, voltando na Bíblia amplificada, ela diz: leva-me com você. Olha o desejo da noiva: leva-me com você e vamos correr juntos. Eu gostei dessa tradução porque diz isso: vamos correr juntos. Que o rei me leve para as suas câmaras. Nos alegraremos. Olha só, quando isso acontece, quando há essa interação, olha o desejo da noiva e olha a alegria da noiva. Nos alegraremos e ficaremos felizes por tua causa. Quem foi que disse que tempo de oração é tempo enfadonho? Se tempo de oração é tempo enfadonho, você não está tendo interação com Deus. Eu não sei com quem você está tendo interação, mas não é com Deus. Porque o ambiente de oração é um ambiente de deleite, gente. É um ambiente tão gostoso e tão leve. Apesar de muitas vezes nós batalharmos espiritualmente em oração e a gente intercede, mas tem sempre aquele ambiente leve de a palavra de Deus ter se cumprido através de mim, daquela interação: caramba, encontrei o meu noivo, encontrei o meu amado, falei com ele, ele ouviu a minha voz. Ele não só ouviu a minha voz, como ele atende aos meus desejos, porque ele me ama, aleluia. E eu estou aprendendo no meu coração a buscar a sua vontade, para que a sua vontade seja feita nessa terra, para que o céu se manifeste na terra, para que os desejos dele se manifestem na minha vida. Eu preciso de interação cada vez mais com o Espírito Santo, para que o céu, o sobrenatural, se manifeste no meu natural. Isso se dá com estratégias simples, gente, que o Espírito Santo dá para mim e para você. Falar sobre oração é falar sobre um assunto simples. É falar sobre conversa. Eu vou ensinar você como conversar. Sabe como conversar? Oração é conversa com Deus, é diálogo. É falar com Ele e esperar para ouvir a voz dEle. É falar com Ele e ouvir a voz dEle. Isso nós precisamos de prática, gente. Para experimentar a vontade de Deus, a gente precisa de prática. Olha só: ficaremos felizes por tua causa, nos lembraremos e enalteceremos o teu amor ainda mais do que o vinho doce e fragrante. Falar das câmaras, gente, como diz aqui em Cantares, é falar de um lugar secreto. O que eram as câmaras do rei? É como se a gente estivesse dizendo: o rei está me levando para a sua comunhão mais íntima. Falar das câmaras do rei é falar de um lugar mais íntimo do coração de Deus. E não meramente como um membro da sua família, mas como alguém que ele escolheu para a sua noiva. Você lembra lá de Esther? Esther sendo conduzida às câmaras do rei. Esther capítulo 4, Esther capítulo 5. Falando ali de um lugar de intimidade. O Salmo 27:5 nos revela que no dia da adversidade é nesse lugar secreto que Ele nos acolhe e nos esconde. É no nosso lugar de intimidade. O Salmo 91 reforça essa realidade, falando do lugar secreto do onipresente, do onipotente, perdão. Aquele que se esconde, aquele que está debaixo das suas asas. É um lugar de esconderijo. O Salmo 25:14 nos revela que esse não é um lugar para qualquer pessoa. Pastor, estava tão bom. Esse é um lugar para aqueles que o temem. E temer é responder. Temer é responder a Ele, é valorizar a Ele. É um lugar preparado para aquele que quer valorizar Ele acima de todas as coisas. É nesse lugar que a Bíblia diz que Ele vai dar para você da sua intimidade ou dos seus segredos. Você sabe que Deus tem segredos que Ele só compartilha com os seus profetas. O que é o profeta? O profeta é aquele que capta a dimensão sobrenatural
e fala aquilo que está no coração de Deus para a terra. Com que nós possamos ser uma geração de profetas. Mas para que nós possamos pegar esse ambiente, nós precisamos ir para o íntimo, para o secreto. Para o lugar do coração de Deus, lá dentro, gente. Que Ele tem preparado para mim e para você. Eu falei isso da última vez. Do exemplo do coco. A água do coco não está lá para ser escondida de você. A água do coco está lá para você. Mas nós precisamos de ferramentas precisas. Você não vai conseguir cortar o coco com uma colher. Você precisa de uma faca afiada, amolada. Isso fala de uma vida precisa, de uma vida acurada. Não é dispensar oração para qualquer lado. É aquilo que está no coração de Deus, passa através do teu coração e sai através dos teus lábios. Estou falando de declaração profética. Nessa hora você começa a cortar o coco, e é fácil cortar o coco e se deliciar da presença de Deus. A água do coco está separada lá para você. O que Deus tem no sobrenatural é para você. Por que muita gente não tem experimentado isso? Porque muita gente não tem valorizado a presença de Deus. Efésios capítulo 4 fala que esse tipo de gente vive com insensibilidade no teu coração. Me escuta nessa noite. Insensibilidade de coração, alheios à vida de Deus. Endurecidos por causa do seu próprio entendimento. Nós estamos falando sobre sensibilidade. Como é que nós ganhamos essa sensibilidade? Na nossa comunhão de oração com Deus. Simples assim. Abre comigo em Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22, verso 17. Apocalipse capítulo 22, verso 17 diz: o Espírito e a noiva dizem vem. Nós falamos que oração é essa interação do noivo com a noiva através do Espírito. E Apocalipse capítulo 22, verso 17 diz: e o Espírito e a noiva dizem vem. Como é que nós clamamos vem se não for através do Espírito? Porque o Espírito perscruta, ele sonda as coisas mais profundas do coração de Deus. Não coisas da cabeça do homem, mas coisas do coração de Deus. O Espírito vai no mais íntimo, no mais secreto, e Ele nos revela, desde esse secreto, as coisas que o Pai tem no coração para mim e para você. Eu não sei se é isso que você quer, mas se isso que você quer, você tem que sair do superficial para ir para o mais profundo. Eu estava comentando isso outro dia com os pastores lá em cima, falando de uma percepção que eu tive na última reunião, quando o pastor Wesley pregava aqui na escola ministerial. E o Espírito Santo me deu essa frase: a medida da sua profundidade é a medida da sua preparação. Tem muita gente querendo ir para o mais profundo, mas não está preparada para ir para o profundo. E Deus me deu essa visão como se fosse um mar, ou uma piscina, ou uma poça de água, sei lá, profunda, aleluia. Mas as pessoas querendo ir para o mais profundo e nadando, mas não conseguindo chegar ali, passar ali do superficial, porque não tinha preparação, não estava com óculos preparado, e aí a visão era meio turva, ela tinha que subir de novo. E aí me trouxe uma segunda classe de pessoas que começa a se preparar, bota lá o seu snorkel, compra lá o seu óculosinho, aquele tubinho, botou ali, ela fica ali na superfície, ela começa a ver de maneira apropriada, mas mesmo assim ela não consegue ainda assim ir para o mais profundo. Ela tira aquele tubinho, ela começa a afogar, mas ela não tem ar suficiente. E aí ela junta um dinheiro, faz um treinamento, compra um equipamento de mergulho e se prepara.
Eu digo para você, ano de 2017 é ano de portas abertas. Pastor Marcelo falou isso, vi isso aqui semana passada. Talvez você ainda não passe pela porta, mas você já está vislumbrando. Se prepara para passar pela porta. Se prepara. A gente tem falado que 2017 é ano do Espírito Santo em alta. Ele quer te levar para mais profundo. Nós declaramos isso hoje. É mais profundo. Mas quantos de nós temos nos preparado para ir para o mais profundo? E aí eu conversando com o pastor Teixeira, ele estava me falando, e você não vai para o mais profundo de qualquer maneira. Você vai em camadas. Você vai e você vai, como é que fala? Vai ajustando a pressão. Vai ajustando a pressão, vai ajustando, você vai e fica um pouquinho, depois você vai e fica mais um pouquinho, você vai e ajusta a pressão. O Espírito Santo, ele não nos leva para o mais profundo logo de cara, a gente não aguentaria. Senhor, mostra-me a tua glória. Deus falou, cara, você está pedindo muito legal, teu coração está muito legal, mas você não vai aguentar o que você está pedindo. Eu vou te mostrar a minha bondade e vou te mostrar o meu nome. Isso já vai ser suficiente para quando você descer, gastando tempo na minha presença, o teu rosto brilhe. Compre equipamento de mergulho, porque 2018 está vindo aí. E Ele quer com que você vá na profundidade e passe por essa porta aberta. Para de ficar esperando para as próximas oportunidades. 2018 é o teu ano. É ano de você ir mais profundo, é ano de você ir preparado. Ei, com que a gente não seja, aleluia, estou só no profético aqui. Não é tempo da gente ficar igual Mical, gente. Para com essa história. Enquanto Davi vai e celebra, ele tira a sua estola e começa a dançar em liberdade na presença de Deus. Mical está lá aborrecida, olhando da janela. É tempo do povo de Deus acordar e parar de olhar pela janela e se juntar ao rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, e começar a louvar em liberdade, na liberdade que nós fomos comprados para ter. Onde é que você acha que Davi ganhava essa liberdade? Na sua vida de interação com Deus. É ali que ele ganhava a sua liberdade, é ali que ele ganhava a sensibilidade. A sensibilidade ia acima da norma. O que Mical fica revoltada é que Davi, ele abre mão da tradição. Como é que pode um rei tirar a sua estola, perder a sua identidade e se tornar um comum? Davi fala, eu quero me tornar um comum, se isso for para a glória de Deus. Porque o que importava era Deus. Compra o teu equipamento de mergulho para você ir no mais profundo de Deus. No começo dessa série, eu fiz uma declaração e eu espero que você pegue. A maré está subindo. Se você não sabe nadar, é época de aprender agora a nadar nos rios do Espírito. Porque senão, você vai bater cabeça. Não vai entender o que está acontecendo. E o Espírito age de maneira soberana. Um ele ri, o outro ele chora, o outro ajoelha, o outro pula, o outro se joga no chão, o outro se joga para cima, o outro dá cambalhota, o outro fica paradinho. O Espírito age da maneira com ele, que a ação do Espírito é com ele. E aí a pessoa que está ali, que não sabe o que está acontecendo, caramba, o que está acontecendo? Um está chorando, o outro está rindo. Que maluquice é essa? É a maluquice do Espírito. Hã? Não é, Ruth? É a maluquice do Espírito, ele faz como ele quiser. E a gente o que está acontecendo? Não, assim não, aí lá vem Mical de novo. Assim não pode, pastor, está rindo muito. Está chorando muito. Como assim não pode? É a percepção do coração. E onde é que a gente ganha isso? Na sensibilidade. É na sensibilidade que a gente começa a identificar se essa manifestação é da carne ou do Espírito. É na sensibilidade do coração. E onde é que vem essa sensibilidade? Vem na igreja? Vem na Atos? Não. Vem em casa, no teu secreto. Na sua vida de oração, na sua vida de interação com a palavra. Então deixa eu ver aqui com você 3 linhas guias, rapidinho, sobre a sua vida de oração, que permeiam a sua vida de oração. Se oração é uma resposta à chamada do amor de Deus à verdadeira comunhão, então número 1, derrame o seu coração e não a sua tradição. Derrame o seu coração e não a sua tradição. Romanos capítulo 5, abra lá comigo, por favor.
Se oração é uma resposta à chamada do amor de Deus, à verdadeira comunhão, derrame o seu coração. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que na la la la. É formoso, né? Aleluia, é isso aí. Romanos capítulo 5 diz assim: ora, a esperança, elpis, a esperança, as boas notícias, algo bom. Diz aí para mais duas pessoas: Deus tem algo bom para você. Ora, a esperança, elpis, algo bom. Não confunde, a palavra confundir aqui é não traz vergonha. Se Deus disse que Ele vai fazer, nós vamos depender da palavra dEle, e isso não vai trazer vergonha para mim. O que o inferno quer fazer é jogar dúvida no teu coração, querendo dizer: e se isso não acontecer? Pastor Hélio disse na quinta-feira agora, que se você vier, você vai ser batizado com o Espírito Santo. E aí? E se não acontecer? Se tiver dúvida, é porque é do inferno. Porque a esperança, fé, é a certeza de coisas que se esperam. A esperança, que é a esperança que vem de Deus, não confunde. A esperança, ela não traz desonra. 1 Pedro capítulo 2, verso 6 diz que Ele é a pedra angular e quem crer nele não será confundido, envergonhado, desonrado. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado. A palavra derramar aqui é dado em grande medida. A maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, e a comunhão e a profunda amizade do Espírito Santo sejam com vocês. É derramado, é dado em grande medida em nosso coração. Por quem? Pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, que nos foi dado. Salmo 62, 8 aqui na tela, diz: confiai nele, ó povo, em todo tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Lembre-se sempre, gente, que o Espírito é o óleo nas nossas lâmpadas que nunca pode faltar na nossa vida. Se não nos estocarmos, se não estocarmos com esse óleo da intimidade, ou seja, a comunhão do Espírito, as nossas orações se tornarão meras palavras. E a Bíblia fala de vãs repetições. Abra aí comigo em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, aleluia. Verso 5. Mateus capítulo 6. Verso 5 até o verso 8. Diz assim: e quando orardes. A palavra oração aqui, proseuchomai, e é muito interessante essa palavra, que a palavra euchomai significa oração, falar com Deus, desejar. Mas o prefixo pros significa em direção a, ou proximidade. Não está falando como se Deus estivesse lá longe. Vou falar a Deus, euchomai, estou falando a Deus. Só estou falando a Deus. Mas o prefixo, ele fala o seguinte: é você correr para junto dele e você falar com ele. Proseuchomai. Quando nas suas orações, esse lugar de proximidade. Não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa.
Tu, porém, quando orares, proseuchomai, quando você se aproximar para falar com Deus, ora, aquela fé que agrada a Deus é a fé daquele que se aproxima de Deus. Porquanto aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele é. Deve ter a certeza que Ele é aquilo que Ele disse na palavra. Então quando você ora, você fala com uma pessoa em específico. Você fala com Jeová Shammah. Você fala com Jeová Jireh. Você fala com El Shaddai. Aleluia. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Você fala com uma pessoa específica. Você fala com o Pai. Você fala com o Filho. Você fala com o Espírito. Você não está falando com uma coisa. Você não está falando com ar. Você não está falando com vento. Com o cara lá de cima. E daí só para baixo. Você está falando com uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. O Pai é uma pessoa. Jesus é uma pessoa. Você se aproxima, deve crer que Ele é. E que se torna galardoador daqueles que o buscam. Quando estão aqui para buscar a Deus. Então Ele é o teu galardoador. Ele te recompensa. E aí Mateus está dizendo isso aqui. Aqui em Mateus está dizendo: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Orarás a teu Pai que está em secreto. Aquele lugar de intimidade. Secreto aqui, a palavra secreto aqui, no lugar mais íntimo. O lugar mais íntimo do nosso coração. Isso não quer dizer que quando você estiver no ônibus, você tem que ir para o lugar mais secreto do ônibus. Debaixo do trocador. Aleluia. Escondido do lado do motorista, aquele negócio quente ali. O secreto é o lugar mais interior do homem. Por isso é que o teu espírito foi criado para ter relacionamento com Deus. Porque o teu espírito é o lugar mais secreto de quem você é. É o lugar mais secreto do teu homem interior. É o teu espírito. E aí o Espírito de Deus se relaciona com o teu espírito. O espírito que vai lá nas coisas mais profundas de Deus, ele chega e conversa contigo no teu lugar mais profundo. Ele não fala com a tua cabeça. Por isso que a gente tenta entender Deus com a nossa cabeça, a gente não entende. Porque Ele fala com o nosso espírito. Teu espírito foi criado para ter relacionamento com Deus. Billy Graham fala que no espírito do homem vazio, o homem sem Deus, há um buraco do tamanho de Deus. E o homem tem buscado por mais de Deus. O homem tem buscado por mais relacionamento com Deus, ele não sabe onde encontrar. E eu digo para você, o lugar onde ela vai encontrar não é dentro de 4 paredes. É comigo e contigo, no teu lugar de trabalho. Aí você acessa o teu secreto. E do secreto, você mostra Deus para as pessoas. Entra, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar, e a nova tradução na linguagem de hoje diz, com as suas orações cumpridas. Não é o tempo de oração que determina o quão espiritual você é. É o quanto você vai respondendo à medida que Ele vai te chamando. É isso que Deus está testando no nosso coração. A medida da resposta. Quando você trabalha lá com o computador, você quer medir lá se está funcionando, você faz lá o tal do ping, e você quer saber se o servidor vai responder. Você manda o comando e vê se o servidor responde. Às vezes você está, pastor, caiu a internet, chama o Arão, chama o Dirceu. Aí ele vai lá dar um comando de ping. Ping, não sei das quantas, não sei das quantas. Eu só quero ver se o servidor vai responder. Porque se ele estiver respondendo, então tem alguma coisa entre o servidor e o seu computador. Mas se o servidor não estiver respondendo, a internet realmente não vai chegar. E muitas vezes, o problema é que a gente não está respondendo. E o Espírito Santo está lá no céu. Ping, pong. Ping, pong. Ping, pong. Tic, tic, pá. Aleluia. Hã? O Espírito Santo está mandando comando e a gente não está respondendo, a internet caiu. Não tem como Ele acessar as coisas mais íntimas do nosso coração. Não tem como Ele fazer um download no nosso espírito, aleluia. Ele está querendo fazer downloads espirituais no teu espírito, para que você saia dali daquele ambiente carregado, 100% carregado da presença dEle.
E 100% carregado da presença dele, você começa a descarregar a presença dele. É verdadeiro descarrego, aleluia. Nas pessoas, aleluia. Descarrega a Deus, fala para 3, descarrega a Deus, aleluia. Pastor, nunca tinha pensado nisso. Não é oração cumprida, gente. São pequenas respostas. Eu já ensinei para vocês, são pequenas respostas. Sabe, até você chegar naquele nível de Smith Wigglesworth, que falava que ele não orava mais de 30 minutos, mas também não passava 30 minutos sem orar. Até você chegar nesse nível, gente, começa com pequenas respostas. Pequenas percepções no teu espírito. Às vezes você está andando no ônibus, acontece alguma coisa, vem só aquela vontade de agradecer a Deus. Agradece. Isso é um ping do Espírito. Isso é o Espírito dando uma apertadinha no teu espírito e te lembrando que Ele está contigo. Perdeu o ônibus. Ao invés de murmurar, agradece. O Espírito Santo vai te dar só aquela dica assim. Estou te livrando de algo, você nem percebeu. Agradece. Entrou no engarrafamento, tinha que ter saído antes, né? Mas tudo bem. Aí pegou o engarrafamento. Aí você, calma. Usa para agradecer a Deus. É um ping do Espírito. Ele só te dá uma lembradinha ali naquela hora. Estou contigo. Espírito Santo, obrigado. Está comigo. Aí você vai ver que nesse ping do Espírito, você vai começar a agradecer mais do que murmurar. O ambiente muda. A viagem muda. Não vos assemelheis, pois a eles, diz lá no verso 8. Porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades antes que lhe o peçais. Aí ele ensina a oração. Vamos ler junto? Verso 9. Portanto, vós orareis assim, leia comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Responda. Número 1, derrame o seu coração e não a sua tradição. Número 2, ainda que seja em petição, seja cheio de gratidão. 1 Timóteo capítulo 2 aqui na tela, diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplica, orações, intercessões, ações de graças. Porque o amor de Deus, gente, ele deve gerar em nós gratidão. Lembrar do amor de Deus, gente, deve gerar em nós gratidão. Martinho Lutero, reformador, diz que essa atitude mais básica do cristão é a gratidão. É a coisa mais básica, é lembrar que você ia para o inferno, mas hoje você tem um outro destino, o seu destino é em Cristo. Você vive esse destino hoje. Uau, isso já nasce dentro de você, gratidão. É lembrar que Ele levou sobre si cada uma das tuas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Pum, gratidão vai de dentro de você. Você quer ver uma marca de um cristão que não está renovando a sua mentalidade? Ingratidão. Ingratidão é uma marca. Murmuração é uma marca. A gratidão deve ser o ápice. Gostei disso aqui, dessa frase que o Espírito Santo me deu. A gratidão deve ser o ápice de todos os tipos de oração. A gratidão deve ser o topo, o melhor lugar de todo tipo de oração. Vai interceder? A gratidão tem que estar lá. Com a cereja do bolo. Começa com gratidão, termina com gratidão. Vai pedir alguma coisa para Deus? Você sabe que a Bíblia fala para você pedir, Ele fala para você pedir. Tiago fala para você pedir. Você só não recebe porque você pede errado. Mas fala para você pedir, com que a gratidão seja a cereja do bolo da sua petição. Seja o ápice.
E número 3, para a gente terminar. Número 1, derrame o seu coração e não a sua tradição. Lembre-se que você está falando do fundo do seu coração, você está falando do seu coração para o coração de Deus. Número 2, ainda que seja em petição, seja cheio de gratidão. E número 3, ao orar, saiba que Deus está no controle. Por mais desesperador que seja a sua situação, Deus está no controle. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe e tem o escape para você. Ele sabe e Ele é um pai de amor. Se relaciona com Ele como um pai de amor. E você vai entender que Deus não somente sabe, mas tem o escape para você. Você não pega Deus de surpresa, Ele sabe de tudo. Hebreus capítulo 4, verso 13, diz: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Está tudo descoberto. Deus tem visto a tua vida. Deus tem visto a tua angústia. Deus tem visto o teu sofrimento. Deus tem visto o teu momento de vale. Lembre-se que toda a nossa vida deve ser com gratidão. E gratidão vem do entendimento do amor de Deus. E mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele está lá comigo. Então, no meio do vale, eu posso ser grato a Deus. Lembre-se, se Deus está no controle, Ele está trabalhando. Romanos capítulo 8, verso 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que respondem. Agora você já aprendeu outra. Daqueles que respondem. 1 João capítulo 4, verso 19 diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então responda. Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados. Oração é sempre uma chamada de Deus para você. Nunca começa com você. Ah, pastor, eu que quis orar. Você que pensa. Porque na nossa carne a gente não quer orar, a gente não quer fazer disciplina espiritual, a gente não quer jejuar, a gente não quer ler a palavra. A gente vai sempre depender dEle. Sempre. Você quer orar? É porque Ele está te chamando para orar. É sempre uma interação dEle com você. É sempre Ele tomando o primeiro passo. Isso é adoração. É nós respondendo à graça de Deus. Ele dá o primeiro passo, a gente dá o segundo. Lembra que você é a noiva, Ele é o noivo. Ele conduz a dança. Ele te chama para orar. Ele te chama para jejuar. Ele te chama para você ler a palavra. Ele está sempre te chamando, Ele está sempre te convocando. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus está no controle. Nada e ninguém, pode subir, tá? Nada e ninguém pode impedir os seus planos. Olha só essas duas últimas passagens, Jó 42, 2. Bem sei que tudo podes. Na sua vida de oração, lembre-se de derramar o seu coração e não a sua tradição. Lembre-se de juntar em todas as formas de oração. Lembre-se sempre de envolver ações de graças. E número 3, lembre-se sempre que Ele está no controle. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Filipenses capítulo 1, verso 6, para terminar, diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra, quem começou? Ele começou e Ele te convida para participar. É o que a gente vai falar no próximo encontro. Ele começou e Ele te convida para participar. É nosso prazer. Ele não precisa da gente, gente. Nesse sentido, Ele não precisa. Deus não estava chateadinho no seu trono e falou: poxa, vamos criar um ser humano, porque a gente está aqui tão chateado, não tem uma música bonita lá da academia, então vamos criar lá o pessoal. Ele não precisava disso. Deus nos criou da abundância do seu amor. Deus nos criou do extravasar do seu amor. Quando Ele cria o ser humano, Ele te criou do seu amor. O amor dele extravasou, veio você.
Pastor, o senhor não sabe da maneira como eu nasci. Você nasceu da extravagância do amor de Deus. Para com essa besteira de achar que eu vim ao mundo de qualquer maneira. O senhor não sabe o que aconteceu com a minha mãe, o que aconteceu com isso, o que aconteceu. Se você nasceu, é porque veio de um extravasar da abundância do amor de Deus. E você nessa terra é alvo do amor de Deus. E se você recebeu a Jesus como Senhor da sua vida e o aceitou como Salvador da sua vida, agora esse amor faz parte de você. E como noiva de Cristo, nós estamos respondendo a Ele. Ele fala, nós respondemos. Ele fala, nós respondemos. É a valsa do Espírito. Ele fala, nós respondemos. Ele fala, nós respondemos. É a adoração do Espírito. Ele fala, nós respondemos. Ele fala, nós respondemos. Essa é a dança chamada adoração. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Até o dia de Cristo Jesus, essa obra vai estar completa. Pode ficar certo. Pode ficar certo. Ele não vai deixar nada inacabado na nossa vida. É por isso que Ele te ama. E é nosso prazer a gente poder responder a Ele. A oração vem de prazer. A gente começou nessa série falando do Jardim do Éden. Um lugar de prazer, um lugar de deleite. Oração tem que ser esse lugar de deleite, gente. Você está esperando para ir para o céu, quando o céu está na presença de Deus aqui, agora. A gente canta aquela música, tua presença é o céu para mim. Você está esperando morrer para chegar no Jardim do Éden? A presença de Deus é esse jardim. O jardim da presença de Deus. É o que eu e você podemos experimentar, gente. Fique de pé comigo.